Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando que para marcar o Dia Internacional da Juventude, celebrado neste mês de agosto, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social daqui de Fortaleza está realizando a 6ª edição do Conexão Juventude. Sobre o assunto eu converso com Edgar Cruz, coordenador de projetos sociais do JCPM, que está aqui comigo no estúdio. Edgar, obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. E nesse caso também é uma ação não só daqui de Fortaleza, né, mas de todas as unidades. Conta um pouquinho para a gente. Isso. O Conexão Juventude hoje é um conceito do grupo JCPM, né, dos institutos João Carlos Paes Mendonça, que já trabalha com jovens de 16 a 24 anos, moradores no entorno dos empreendimentos do grupo, aqui em Fortaleza, Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy. E todos os anos, durante o mês de agosto, nós realizamos esse grande evento. É um evento construído pelos próprios jovens, isso é que é o bacana, já é a 6ª edição. Começou uma coisa pequena, um momento de oficinas, palestras relacionado ao mês da juventude, e hoje virou um grande evento de uma semana, né? Iniciamos no dia 23, a abertura foi no Rio Mar Kennedy, na Praça de Eventos, e finaliza no dia 1º no Teatro do Rio Mar Fortaleza. Edgar, e aí nesse momento, né, a 6ª edição, como é que tem sido as edições anteriores, como é que é esse encontro com os jovens, esse feedback com eles? Cada ano os jovens vão se superando. É escolhida uma temática. A edição passada foi cultura cearense. Então nós trouxemos personagens da cultura cearense. Esses jovens fizeram debate, bate-papos, mostras de fotografia. São várias ações que acontecem ao mesmo tempo. E sempre o feedback é muito positivo, os jovens se engajam muito para esse momento, né? Desde que iniciamos o ano, já começam a nos procurar, querendo fazer parte do grupo que faz o Conexão, que monta, que pensa o Conexão. Eles participam de uma oficina de produção cultural, né? Nós trazemos uma pessoa da área de produção cultural que vai fazer essa oficina com eles, para daí eles começarem a pensar junto conosco como é que vai ser o evento desse ano. Aí é escolhida uma temática e a partir dessa temática nós vamos pensando como é que será. Esse ano nós vamos ter desde oficinas em escolas parceiras, na comunidade, visita como o tema será sustentabilidade. Nós vamos levar os jovens para conhecer projetos sociais, tecnologias sociais da comunidade, experiências no Mangue, no Ecomuseu Natural do Mangue. Nós tivemos uma ação sobre diversidade e inclusão no Vicente Pinzon, ou seja, dentro da comunidade. Vamos falar sobre a área da inclusão, falando sobre as pessoas com deficiência. Então, são várias temáticas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, assim, como é que é feita essa busca ativa? Vocês fazem essa ação junto com a comunidade, junto com os jovens, pelas escolas? Como é que é feito esse encontro? O Instituto ele já trabalha com a comunidade como um todo. As escolas são as nossas grandes parceiras, não é? Na demanda dos jovens, nos demandar a juventude. Nós temos também as instituições dessas comunidades e nós temos uma área de educação social. Cada instituto tem uma educadora social que vai à comunidade, vai às escolas, vai aos parceiros, divulgar quais são as nossas ações. Oficinas, cursos, oficina tanto na área cultural quanto na área profissional. Temos a área da empregabilidade e esses jovens participam dessas ações. E a partir do momento que vão surgindo essas outras, né, atividades do Instituto, eles mesmos querem participar, querem se engajar. Agora, qual é a faixa etária, né, das ações que vocês realizam com eles? Especificamente essa, a partir de que idade até que idade? O foco do Instituto são jovens de 16 a 24 anos, que sejam moradores de um dos bairros do entorno do Rio Mar Fortaleza e de Rio Mar Kennedy, e também que seja da escola pública, né? O nosso foco é esse. Mas o Instituto ele tem várias áreas de atuação. Hoje nós trabalhamos também com foco em coletivos de mulheres empreendedoras, afroempreendedores, temos uma parceria com a Feira Negra Fortaleza. Então são várias ações. Para dizermos assim, hoje qual é o foco do Instituto, são jovens de 16 a 24 anos, mas também nós temos outras ações para oferecer à comunidade. Edgar, fala um pouquinho para a gente dessas ações. A gente já mostrou aqui também, inclusive, no Destaques, a Feira Negra, né? Já bombando lá também, parceria com o Sebrae, uma coisa muito bacana de diversidade, enfim.
Conta um pouco para a gente também quais são essas ações que vocês já realizam, afora essa da juventude também. O Instituto ele tem oficinas multidisciplinares, são oficinas, nós consideramos a porta de entrada desses jovens no Instituto. Os jovens vão para o Instituto 2 ou 3 vezes por semana, trabalhar e desenvolver habilidades e competências em várias áreas. A comunicação, tecnologias, raciocínio lógico e numérico, a empregabilidade e a língua estrangeira, no caso o inglês. Então, a partir daí, esse jovem ele entra, é feito um passaporte formativo. O jovem no Instituto, ele não é apenas um número. A gente enxerga o jovem, quais são os seus potenciais, o que é que ele precisa ainda desenvolver. E a partir daí nós vamos traçando caminhos, trilhas para esse jovem. Tanto é que ele, ao longo do percurso formativo, ele tem feedbacks. Nós trazemos devolutivas para ele, você entrou dessa forma, a partir daí você precisa desenvolver isso ou aquela habilidade. E vamos pensando estratégias para que ele possa se desenvolver. A partir das oficinas multidisciplinares, ele tem a qualificação profissional, que é uma parceria do Instituto JCPM com o Senac Ceará. Então, eles têm cursos de assistente administrativo, recepção, vendedor, operador de caixa, entre outras, informática básica. São cursos que o próprio varejo, o próprio shopping, que é o nosso grande parceiro na empregabilidade, né, demanda as vagas e a gente encaminha essa juventude para o trabalho, o mercado formal. Além disso, nós temos aperfeiçoamentos de idiomas. Aquele jovem que já é inserido no mercado, nós continuamos a acompanhá-lo durante um ano. Então ele entrou, ele conseguiu o seu tão sonhado primeiro emprego e nós vamos acompanhá-lo. O que é que esse jovem ainda precisa? Ele precisa melhorar na sua gestão do tempo, ele precisa melhorar o seu desempenho na área do atendimento, então a gente traz aperfeiçoamentos. E o idioma, o inglês, espanhol para atendimento e também a questão das libras, que é tão importante e faz um diferencial para o mercado. Fora isso, nós trabalhamos com empreendedorismo, oficinas de empreendedorismo com esses grupos produtivos. Hoje nós temos uma grande parceria com a Feira Negra Fortaleza, já há bastante tempo eles estão com 2 lojas colaborativas dentro do shopping, onde esses afroempreendedores podem expor seus produtos, vender o seu produto e o mais importante é divulgar a causa, trazer esse sentimento de pertença, que eles também pertencem a esse lugar, um grande shopping. Temos também grupos de mulheres empreendedoras, aqui no Rio Mar Fortaleza nós temos o Arte Costura, que é um grupo de mulheres do Grande Vicente Pison. Nós temos a Rede Estrela de Iracema, no entorno do Rio Mar Kennedy. Então, são várias ações que nós vamos trabalhando. Fora isso, nós temos oficina de orientação profissional para aqueles jovens que estão ainda na escola integral e não conseguem se deslocar da escola para ir para o Instituto. O Instituto vai para a escola, nós temos essa parceria. Então, uma vez por semana, nós temos uma psicóloga que vai para a escola fazer orientação profissional com esses jovens durante o semestre. Temos também oficinas de teatro, de dança, que vai culminar agora no dia 1º de setembro no Teatro do Rio Mar Fortaleza. Então, são várias frentes, várias ações. O Instituto ele é bastante dinâmico. Edgar, e quem está assistindo, né, que quiser saber mais informações, até para acompanhar vocês também, ou também participar junto, como é que faz para entrar em contato? Para entrar em contato é muito simples, estamos de segunda a sexta, em uma das sedes no Rio Mar Fortaleza ou no Rio Mar Kennedy. O Instituto é das 8 às 18. Também pode nos acompanhar através das redes sociais, o @IJCPM, ou através dos nossos telefones 3037 3516. Entre em contato conosco para ficar sabendo quais são as novidades que o Instituto tem para oferecer. E hoje em dia nas redes sociais tem tudo, né? Você coloca lá o Instagram, já aparece toda localização, telefone, tudo, não tem como perder, né? Muito fácil encontrar o Instituto e sem contar que todas as escolas do entorno conhecem o nosso trabalho, então a gente está sempre presente nas instituições e outras instituições também que queiram fazer parte, queiram fazer parceria conosco, queiram trazer também demandas. Nós trabalhamos muito com demandas vindas da comunidade, estamos aqui para recebê-los. Edgar, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E o município de Morada Nova, a 160 quilômetros de Fortaleza, sediou nesse final de semana o 2º encontro de produtores rurais cearenses de 2023.
Esse foi o maior encontro de produtores rurais já realizado no Ceará. Entre público geral e produtores, mais de 2.000 pessoas se inscreveram para participar do evento promovido pela FAEC, a Federação da Agricultura do Ceará. Em pauta, as atuais prioridades do agronegócio da região do Vale do Jaguaribe. Temos que ouvir produtores rurais para que a gente possa lutar pelo produtor rural. Às vezes, em Fortaleza, a gente perde muito pouco foco. A gente vem para o sertão para ouvir. Essa região é muito importante para o agronegócio. Região que tem pecuária leiteira forte, cassinicultura forte, é aqui que nós estamos fazendo. Ouvir produtor rural nesse exercício e unir produtor rural. 7 produtores da região que se destacaram no trabalho rural receberam o troféu de assistência técnica e gerencial do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que também promoveu o encontro. A homenagem reforçou o apreço pela profissionalização no campo e pela evolução técnica da atividade rural no Ceará. A premiação foi só uma das muitas atividades do evento. A população de Morada Nova mostrou que o agronegócio na região do Vale do Jaguaribe também tem muita força e grande expectativa de crescimento, contribuindo com a agropecuária do município e das cidades vizinhas. A nossa indústria processa coco aqui da região de Russas, principalmente, onde a gente coleta esses produtos e processa na nossa indústria. Eu tive aqui uma reunião com eles para facilitar a cobrança pela Cogé da água. O processo está em andamento, vai diminuir esse problema que é a cobrança da água. Uma cobrança vai ser mínima. O licenciamento ambiental avançou, é uma atividade curta. O pessoal está aderindo cada vez mais à produção de camarão aqui em Morada Nova e no Vale do Jaguaribe. E nós, dentro da associação, estamos sempre apoiando, com assistência técnica, com orientação, com ração de qualidade, com pós-lava resistente. Esse é o nosso trabalho. O segundo encontro dos produtores rurais teve participação de 3 ex-presidentes da FIEC, a Federação da Indústria do Estado do Ceará, e do atual presidente. O processo de conexão entre federações e setores econômicos é considerado fundamental por aqui. Uma boa estrutura no campo pode se transformar em excelente resultado para a indústria. É importante que o produtor rural ele entregue a mercadoria para a indústria transformar. Então nós estamos aqui hoje com produtores rurais de carne de piscicultura, de leite e de frutas, ou seja, de inúmeros produtores rurais. A gente sempre está e estará de mãos dadas junto com a FAEC, o Senar, para que a gente possa estimular cada vez mais os nossos produtores rurais e automaticamente a gente da indústria possa fazer essas transformações em volumes maiores. O futuro da produção rural do Vale do Jaguaribe, assim como em todo o Ceará, tem ligação direta com a sustentabilidade, tanto como vida financeira e profissional da atividade, quanto como preocupação ambiental com o negócio. Que o salário seja melhor, que a produção seja empregado com mais tecnologia para que haja uma maior produtividade. Se fala de preço e não se fala de custo. O que está fazendo com que o custo seja alto? Vamos combater isso e vamos nos inserir no mercado. O caminho é esse, não tem milagre não. Ninguém vai pagar um produto mais caro se ele tem opções mais baratas. Então, e através do diálogo, do trabalho, da tecnologia, a gente vai vencendo e encontrar um caminho que seja bom para todos. A expectativa agora fica para o próximo encontro, o terceiro, que deve acontecer em Tauá, no sertão dos Inhamuns. Já fizemos em Sertão Central, fizemos agora no Jaguaribe, fazendo em Tauá, vamos fazendo no Acaraú, Serra de Ibiapaba e Cariri. Essa é a nossa vontade. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta falando de economia. O mercado imobiliário de Fortaleza registrou um crescimento de 71,2% nas vendas de apartamentos
e 41,9% nas casas, de acordo com o levantamento realizado pelo Sinduscom em comparação com o ano passado. O aumento se deve a um conjunto de fatores, como juros mais baixos, financiamentos mais acessíveis, viabilizando o sonho da casa própria para um público mais amplo. E sobre esse assunto e muito mais, eu converso com Alexandre Almeida, CEO da Tramit Docs, está aqui comigo no estúdio. Alexandre, obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Falando um pouco sobre o mercado imobiliário, a gente está falando dessa movimentação, né, e tudo mais, e conversando aqui nos bastidores, você explicou um pouquinho como é que vocês atuam nesse sentido, né? A gente, por ter um imóvel, né, seja ele que for, né, comercial, residencial, precisa ter um pouco de mais atenção com relação à questão da documentação deles, né? Perfeito. Explica um pouco para a gente com relação a isso. O que acontece é que muitos proprietários de imóveis, quando eles vão vender o seu imóvel, eles acham que o imóvel está regular. E aí eles se deparam com problemas que às vezes são fáceis de resolver, mas ao longo dos anos ele não atentou para esse tipo de problema, como um cadastro imobiliário errado, ou ele fez uma área maior no seu imóvel e não comunicou ao cartório de registro de imóveis competente para lançar na matrícula a verdadeira área que tem lá. E isso faz com que, na hora que o comprador daquele imóvel vai pegar a documentação e vai checar a documentação, ele vê que tem desconformidade de algumas informações. E aí ele quer oferecer um valor mais baixo, porque ele vai ter que regularizar na hora de comprar, ou até mesmo a pessoa que quer vender o imóvel procura um banco para hipotecar o imóvel atrás de um dinheiro, alienação fiduciária, ele vai ter que regularizar, e tudo que se faz em cima da hora é bem mais caro. Né? O custo é mais caro, a burocracia existe, é uma coisa que a gente não pode, de forma nenhuma, negligenciar. A gente tem que realmente pensar nisso, porque os bancos têm as conformidades, tem o jurídico do banco, o comprador tem o advogado dele, então realmente isso aí interfere muito na hora de fazer o negócio imobiliário. Agora, Alexandre, quem tem um imóvel, né? Assim, como é que você recomenda que a pessoa sobrou aquele dinheirinho, vamos tentar regularizar, vai no cartório, como é que se dá esse passo? Primeiro, o ideal é que ele conte com um advogado de confiança, alguém que entenda de regularização, ou uma empresa especializada, ou até mesmo, geralmente ele usa, são pessoas que têm despachantes, ou corretor de imóvel, tem muito corretor de imóvel apto a fazer isso, e aí ele procure ele sempre antes de fazer qualquer negócio imobiliário. Então ele deve procurar, ele vai ser orientado e a partir daí ele vai tomar as decisões dele para regularizar o imóvel que ele quer botar à venda. Basicamente é isso. Mas ele tem que procurar alguém especializado no setor para que possa auxiliá-lo. E essa falta desse entendimento, né, de que precisa regularizar a documentação, é informação mesmo? É porque a pessoa não tem aquele dinheiro para fazer? É burocracia? O que mais essa pessoa busca? É os três, tá? Às vezes é os três juntos, às vezes é falta de informação e às vezes é dinheiro isolado. Mas os três, sim, é o tripé, né? Esse tripé aí, ele existe, realmente existe. Às vezes você não tem o dinheiro ou pensa que não tem o dinheiro para regularizar e acha que é muito caro. Às vezes a burocracia é tanta que desmotiva. Né? Então, assim, realmente... E a falta de conhecimento também. Não sabe que teria que ter tido regularizar. Já aconteceu o caso de chegar lá no escritório de pessoas de inventário, onde as pessoas, a família está recebendo aquele imóvel através de herança, ela não poder seguir na sua venda ou na sua regularização porque o proprietário, ou então falecido, ele não tomou o cuidado de organizar a vida imobiliária da família, né? No caso da viúva, dos filhos dele. E aí geralmente choca. Nesse caso, a gente teve aí o período da pandemia mais crítico, né, com muitas perdas, né, que a gente lamenta sempre. Teve essa procura com relação a isso? Teve. Dentro do mesmo lockdown, dentro da própria pandemia, muitas famílias tentaram vender seus imóveis e se depararam com a questão do imóvel estar irregular. E aí muitas queriam só um recurso para poder suprir aí essa fase difícil que todos nós passamos, mas os bancos não davam. Os bancos até ofereciam, tá? Questão financeira, o dinheiro, mas os bancos não conseguiam seguir porque o imóvel não estava 100% regular. E aí ela não conseguia avançar e ter o dinheiro para poder se segurar aí até passar essa fase negra. E essa demanda chegou para vocês? Chegou. Né? Chegaram algumas demandas para a gente tentou auxiliar no máximo possível. Alguns tivemos a condição de fazer em função
de alguns órgãos continuarem seguindo online, que também foi outra revolução dentro do panorama. A gente conseguiu sair do balcão, que eu digo, saímos do balcão e ficamos online, né? Então, muitos dos órgãos se adequaram a isso, a gente conseguiu regularizar coisas online. A prova disso é que os cartórios criaram o e-notariado, que hoje você faz muita coisa online, tudo você consegue, mesmo não indo no local, no balcão, você consegue resolver. E a pandemia também trouxe isso, né? Você falou nesse ponto importante, né, digamos assim, a tecnologia como aliado nesse sentido, né? Isso. Você identifica um processo, digamos assim, um processo que demorava 5 dias, demorou algumas horas, e como é que foi essa aceleração desse processo? Teve processo de cartório de registro que demorava 30 dias, hoje você consegue resolver em 15, em 10, né? Uma matrícula imobiliária que você sempre, porque é como se fosse o espelho, o ponto de largada é a matrícula do imóvel, né? Então essa matrícula imobiliária que demorava 5 dias, 10 dias para sair, hoje tem casos que a gente consegue tirar em 4 horas. Então facilitou demais a vida de quem regulariza imóvel, né? E as pessoas afins, né? E com relação a imóveis novos e imóveis antigos, como é que é essa diferenciação? O que a pessoa que está pensando em investir ou que já tem, como é que ela deve pensar Pronto, nisso? o que é que acontece? Os imóveis novos, eles já têm um rigor maior na sua regularização, tá? Com relação às construções, aos empreendimentos. Porém, prédios novos são encravados em terrenos muitas vezes antigos. Então o construtor, o incorporador que ali está construindo seu empreendimento, ele teve sim um trabalho de, às vezes, o terreno não é o tamanho do empreendimento dele, ele tem que anexar 2, 3 terrenos, então ele tem que fazer uma unificação dos terrenos. Então tudo isso aí, quando o empreendimento é novo, é mais tranquilo de se trabalhar, porque você está trabalhando terreno, a incorporação imobiliária de um prédio também se torna tranquila, porque o empreendedor ele se preocupa com isso. Quando o imóvel é antigo, muitas vezes, por falta de conhecimento, a pessoa acha que o imóvel dela está totalmente regular, né? E não está. Ela vai se deparar quando ela vai vender. O IPTU pode estar ok, o cadastro do IPTU pode estar ok, porque o fisco ele não é obrigado a seguir a matrícula, ele é obrigado em cobrar o tributo. Então, um auditor fiscal chegou no imóvel, tirou a medida, ok, tem 300 metros, eu vou cobrar o tributo de 300 metros. Mas ele não quer dizer que a matrícula tenha 300 metros, ela pode ter 200. Só que no momento que ele vai vender, tudo tem que linkar, tudo tem que dar ok, porque senão ele não consegue vender. O interessado vai perceber, se for um banco, o banco vai perceber, e aí ele vai ter essa burocracia para cumprir. Até uma rua, né? A gente estava conversando até a questão da até rua a rua, ter mudado, logo né? quando, lá atrás, a rua Estados Unidos. Estados Unidos, exatamente. Eu chamo, passou a ser senador Virgílio Távora. Exato. Só que muita gente pensava que era Virgílio Távora. Então, o pessoal fazia as coisas como Virgílio Távora. As matrículas estavam lá como Estados Unidos. Então, isso aí deu muito conflito. Antigamente, as inscrições imobiliárias, as matrículas imobiliárias, que no caso eram as transcrições, né, antes das matrículas, a pessoa, o marido usava seu CPF e a mulher também usava o CPF dele. Então, muitas vezes eu pego casos em que eu vou trabalhar em uma transcrição, transformando ela em matrícula, e lá a gente vê o CPF do finado, lá, do falecido. A mulher ela não aparecia. Aí o pessoal até diz que a lei foi criada, né, onde você tem que realmente indicar quem é a esposa. O pessoal até brinca, diz que é porque antigamente o cara pegava, apresentava uma namorada no cartório, vendia o imóvel e a mulher ficava no prejuízo, porque ela não estava identificada na matrícula. Olha só. Entendeu? Mas isso aí aconteceu, tá? Eu estou dizendo que é uma brincadeira, mas aconteceu, porque justamente não tinha essa amarração do imóvel, né? A qualificação dos proprietários, no caso. E nesse caso, como é que é o trabalho de vocês, né? É basicamente nesse suporte, vocês resolvem tudo? Quase tudo. Quase né? tudo. A gente dá a solução, né? A nossa empresa foi feita para isso, a gente dá a solução, diz os caminhos que devemos seguir, até indica os caminhos mais baratos, os mais rápidos, assim, que a gente possa trabalhar num conforto. A gente gosta de trabalhar sempre no conforto. Agora, burocracia existe, isso aí não tem como evitar, né? Mas a nossa empresa é para isso, é para dar tranquilidade à pessoa para ela fazer o que ela sabe fazer de melhor. O médico consultar, né? O bancário
trabalhar em banco, engenheiro, ser construtor, e a gente trabalhar com o que sabe fazer. Alexandre, e para quem quiser saber mais informações, como encontra vocês nas redes sociais, site? Isso, Instagram, no nosso site, tá? A Tramit Docs, graças a Deus, a gente está bem conhecido no mercado e estamos por aí, qualquer coisa. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. E a Associação Comercial do Ceará homenageou o empresário e presidente do grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, com um troféu que representa o reconhecimento ao trabalho dele aqui no estado. A solenidade ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, na presença de representantes de vários setores. João Carlos Paes Mendonça recebeu o troféu Carnaúba, a maior comenda da Associação Comercial do Ceará. Desde o ano 1997, 25 personalidades já foram agraciadas pela associação que congrega comércio, indústria, agricultura e serviços. Para o presidente da ACC, o nome do homenageado este ano, mais uma vez, foi uma escolha acertada. Carlos Paes Mendonça é o verdadeiro nordestino. Ele é sergipano, mas eu posso dizer que ele é pernambucano, é cearense, é maranhense, que ele tem comércio em todos esses locais. É um bravador. O Rio Mar, ele não só é um shopping, como ele saneou todo aquele entorno, que era um problema seríssimo aquilo dali. E ele, no empreendimento dele, ele fez tudo. João Carlos Paes Mendonça tem 76 anos de trabalho ligado ao comércio. É natural de Sergipe, onde iniciou a carreira ao lado do pai e montou o primeiro negócio. Mas foi em Recife que abriu uma rede de supermercados, o Bom Preço, e iniciou o sólido grupo JCPM, que hoje tem uma rede de shoppings com atuação em todo o Nordeste, inclusive em Fortaleza e no Sudeste. O empresário atua no setor imobiliário, na área da comunicação e na produção de vinhos em Portugal. Muita emoção receber uma homenagem de um órgão importante, um órgão de classe do setor comercial, principalmente que minha origem é do setor do comércio, sempre é meu DNA, e a responsabilidade nossa aumenta. Aumenta porque você, quando pensa que não está sendo observado, tem muita gente observando, e isso é importante, nos motiva, nos convoca para novas ações. João Carlos Paes Mendonça acredita que a homenagem que recebeu é também uma forma de incentivo para outros empresários. Nossa obrigação é desenvolver as pessoas, é ajudar as pessoas, é cuidar da área social, é cuidar da área ambiental. Hoje nós estamos no processo de ACG, cuidar da sustentabilidade, da parte social é muito importante, da diversidade e inclusão. Isso é que nós estamos trabalhando muito para que tenhamos um país melhor, um país diferente, um país mais humano, mais justo para todos. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e o Shopping Central comemora 3 décadas sendo referência no centro de Fortaleza. E sobre esse assunto eu converso com o diretor do Shopping Central, Pedro Fiuza, que está aqui comigo no estúdio. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Olá, pois não, obrigado também. Pedro, falando sobre essas 3 décadas, né? Esses 30 anos de celebração aí. Como é que... fala um pouquinho para a gente de como é que é celebrar isso, sobretudo o crescimento do centro, né? Há 3 décadas atrás como era e como é que está agora? O Shopping Central, a proposta surgiu com um modelo de negócio que nós inovamos, a gente foi pioneiro nesse modelo de negócio, que era oferecer para o mercado e principalmente para o centro da cidade um ponto de venda com uma operação de baixo custo e sem burocracia. Ou seja, o empreendedor e o lojista, ele tem condição de se instalar de uma forma bem rápida, sem burocracia e com baixo custo operacional. Isso favorece a quem está começando, a quem quer empreender. Isso foi uma inovação que o mercado de Fortaleza não tinha. Tanto que nós fomos os pioneiros nesse modelo de negócio. E nessas 3 décadas a gente criou hoje uma referência muito interessante no centro da cidade. A gente começou com instalações bem simples, as lojas nem ar-condicionado tinha, era um modelo com as lojas divididas por divisórias.
Então, assim, e a coisa foi evoluindo. O sucesso foi tão grande que, por exemplo, chegou o momento que tinha fila de espera para poder conseguir um ponto de venda com a gente. E isso foi evoluindo e a gente, aos poucos, a gente foi enveredando para o caminho do shopping convencional, que hoje é um shopping consolidado. A gente tem a melhor praça de alimentação no centro da cidade, a gente tem um mix bem variado, com a predominância de moda, mas temos serviços e outros tipos de atividade. E acabamos de instalar agora, inaugurado na comemoração dos 30 anos, uma operação do VaptVupt, que é um equipamento de prestação de serviço para o cidadão, onde transitam em torno de 1.800 a 2.000 pessoas por dia. E isso realmente, vamos dizer assim, fortaleceu mais ainda a nossa operação. Pedro, aí falando nessa movimentação do centro, sempre pujante, né? A gente não tem como não falar do centro da cidade, do aquecimento da economia, do fortalecimento do comércio, né? Do Ceará aguerrido nesse sentido também. Como é que tem sido isso para vocês também, né? Vocês foram case de vários outros que vieram em seguida, né? Durante todos esses 30 anos. O centro da cidade, em qualquer lugar do mundo, isso não é só em Fortaleza não, ele tem uma economia própria, é uma força pujante. Porque o centro da cidade ele tem uma vocação de oferecer variedade, não só variedade, mas com preços, vamos dizer, atrativos. E é um ponto de convergência. Para você ter ideia, 25% da população que transita de ônibus na cidade passa pelo centro. Então tem que se respeitar esses indicadores. Arrecadação de ICMS e imposto da prefeitura, também o centro da cidade está na cabeça. Assim. Se fosse um município isolado, ele seria entre o primeiro ou o segundo maior arrecadador de imposto. Então o centro da cidade tem força. Ele tem força, transita muita gente, e onde transita muita gente tem negócio. E muitos empresários de sucesso começaram a sua história pelo centro da cidade. Muitos empresários. E eu posso citar um case aqui, o meu sogro, a Luiz Chimenez, que foi do Armazém do Sul, foi um cara que começou a história dele no centro da cidade, criou uma história muito bonita, assim como ele e outros mais. Inclusive o local onde está instalado o Shopping Central era a matriz do Armazém do Sul, funcionou no passado. Então, assim, e vários outros empresários de sucesso começaram no centro. Então, o centro, ele tem essa vocação de fomentar a economia e gerar oportunidade para quem quer empreender. Você falou do VaptVupt, né, recém-inaugurado também, né? Isso aumenta mais ainda o fluxo no local, né? Com serviços diversos. A gente já imagina, né? A pessoa vai fazendo documentação, tirar uma documentação e também vai passear pela loja, ver como é que está, digamos assim, a questão de alimentação também. É uma movimentação completa, né? Isso, lógico. A pessoa normalmente quando vai resolver qualquer coisa, um documento, seja lá o que for, ele vai acompanhado de alguém. Enquanto isso, a pessoa vai, enquanto está esperando com conforto, vai na praça da alimentação. A gente tem uma estrutura espetacular, por exemplo, os nossos banheiros são padrão, todos com ar-condicionado, com um nível de conforto muito bom. Então, tudo isso favorece a segurança, o shopping, com a questão de segurança do shopping. Você fazer tudo isso dentro do shopping é muito mais seguro do que fazer isso no meio da rua, vamos dizer assim. Então, toda essa condição tem melhorado bastante o usuário que transita no centro da cidade, ele se sente muito confortável, porque ele consegue resolver tudo num lugar só. Pedro, e quantas lojas tem atualmente, né, lá? E como é que o funcionamento é de segunda a segunda? Funciona, o horário começa às 8h30 da manhã e vai até às 6 horas. E nos sábados até às 16 horas. Porque tradicionalmente o centro da cidade, a partir de 16 horas, o movimento já começa a esfriar. Isso já é uma cultura que vem já há bastante tempo. E o serviço, a gente tem um mix variado. A gente tem uma coisa muito importante. A gente tem, nesses anos todinhos, nesses 30 anos, a gente sempre teve uma taxa de ocupação maravilhosa. A gente teve, 95%, 98% de taxa de ocupação. Isso não é, vou dizer, é um privilégio que nem todos os equipamentos de centros comerciais têm esse privilégio de ter essa taxa de ocupação tão interessante, entendeu? E de fluxo de pessoas, em média por ano, por mês?
A gente, assim, para te dar um número global, eu posso te dizer que transita por ano no nosso equipamento e no raio de influência do nosso equipamento em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. É um fluxo muito intenso de pessoas diversas, né? Acredito que seja assim, você receber esse público todo, não só daqui de Fortaleza, de outros estados também, não é isso? Isso, vem gente, porque o Ceará tem uma vocação, o cearense ele é muito empreendedor, o cearense ele é muito envolvente e na natureza do cearense ele é muito empreendedor. E assim, aqui é ponto de convergência. Vem sim de outros estados, tanto da região do Nordeste de maneira geral, transita muita gente aqui no Ceará e especificamente em Fortaleza. Pedro, e nesses 30 anos, o que vocês estão pensando, além do VaptVupt, né, que chegou recentemente também, vai ter alguma ação, programação, e de olho nas redes sociais, como é que as pessoas podem se informar? Nós temos, as redes sociais nossas a gente é muito ativo e tem várias programações de promoções e eventos de promocionais, e alguns eventos sociais, tudo isso está sendo, a gente divulga nas redes sociais. E hoje é onde funciona muito bem, né? A porta de contato com o consumidor realmente hoje é a rede social. Pedro, a gente tem visto muito isso, né? Fortalecimento do comércio, também da geração de renda, né? Da geração de emprego também, a maneira como todo o comércio fortalece a cadeia como um todo cearense, né? E daqui em Fortaleza, no caso. Como é que você observa essa movimentação, já desde o início, né? Desde há 30 anos atrás até agora? É muito legal isso aí que você está perguntando, porque a gente acompanhar a evolução dos nossos lojistas. E é muito interessante porque a gente participa do sucesso deles. A gente tem vários casos de lojistas que começaram com uma lojinha pequena, de 9 metros quadrados, que hoje foram evoluindo, tem uma cadeia de lojas, e a gente fica feliz com isso, porque a gente é um ator coadjuvante do sucesso deles. Então isso é muito bacana, e inclusive a gente vai divulgar isso, alguns cases, algumas histórias de sucesso, o depoimento dos próprios lojistas, a gente está planejando fazer isso. Nessa ação de comemoração dos 30 anos, a gente vai ter depoimento dos lojistas contando a história de cada um. E poder fazer parte desses momentos, né, dessas vivências dessas pessoas. Exatamente, isso é muito gratificante para a gente e a gente colhe os frutos juntos, né? Isso realmente é muito bom a gente poder contar essa história junto. Pedro, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Venha mais vezes aqui e até uma próxima oportunidade. Agradeço a vocês também. Obrigada. E a Beira-Mar de Fortaleza é um dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados de todo o Ceará. A região proporciona um visual belíssimo e opções de atividades que atraem turistas do Brasil inteiro para conectar profissionais do turismo do Ceará e gerar novas ideias de negócios. A Fundação Visite Ceará realizou mais um encontro voltado para o setor. Essa é a terra do sol, do novo e do velho farol. Ele veio do Paraná para curtir Fortaleza e as belezas do Ceará pela primeira vez. A gente conheceu Jericoacoara, Morro Branco, né? Conhecemos locais aí bem bonitos, andamos de buggy. Muito bom, sol, temperatura boa, né? Sempre legal. Rui é engenheiro civil e mora em Curitiba. Como não é bobo nem nada, apreciou o calor de um dia ensolarado para beber aquela cervejinha gelada na beira-mar. Não para, na real, né? Vai tomando aí até. Essa é só mais uma prova que o crescimento do turismo da capital e do estado tem virado rotina. Segundo o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, os 3 primeiros meses deste ano mostram aumento de 15,2% na atividade turística em comparação com o igual período de 2022. O SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, recebeu o seminário Conexões do Turismo. O evento serviu para aperfeiçoar profissionais do ramo e contribuir com esse setor econômico no município e no estado. Esse evento surgiu durante a pandemia, né? Já foi uma necessidade que nós sentimos, mesmo remotamente, de estarmos sempre ligados com a importância do turismo de um modo geral, setor público, setor privado, escolas, então sempre uma coisa muito integrada. Essa já é a nossa 4ª versão, né? Já é o 4º ano que nós estamos aqui.
porque continuamos com a necessidade, principalmente de mostrarmos a importância do turismo, não só de lazer como de eventos, né? Mostrarmos também a importância das parcerias, no caso público-privada. A gente sabe o quanto o turismo impacta na nossa economia, não só o de lazer como também o de negócios, turismo de feiras, de congressos. Então, assim, a ideia é essa, é fortalecer a nossa cadeia. A programação levou 20 especialistas ao SENAC. Em eixos variados, o Conexões do Turismo trouxe atualizações sobre o mercado e temas como turismo de eventos, de lazer e de negócios. Tiago foi um dos convidados. A experiência com tecnologia, ele admite, pode ser decisiva para um negócio. As palestras que eu entreguei, uma focada para inteligência artificial no turismo, que é um pouco mais de inovação, tecnologia, e a outra é sobre marketing digital, sobre o potencial de se posicionar um destino e atrair mais turistas, né? Então as duas elas fazem muito sentido porque utilizam muito o meio internet. E é o canal hoje que faz parte da jornada de todo turista, né? Então o destino quer posicionar, os produtos querem chegar nas prateleiras, serem vendidos, precisam do canal internet. Então a ideia aqui foi tentar transparecer para eles que tem que conhecer a jornada do turista. E se você conhecendo a jornada dele, você vê as oportunidades que você pode se posicionar e gerar valor para ele. Aonde que ele começa a pesquisar, aonde ele toma a decisão, quem está próximo a ele, que informações faltam para ele se decidir. Então, quando a gente começa a entender que isso é possível ser estrategicamente intencional para acontecer, a gente começa a ver grandes oportunidades. É isso que eu trouxe nas palestras. Não é exagero nenhum dizer que a Terra da Luz tem aproveitado o sol como um dos principais motivos para fortalecer a geração de emprego e de renda. Mas nada, absolutamente nada, está tão bom que não possa melhorar ou que não tenha desafios no caminho. A atividade turística do estado, por exemplo, busca novas formas de valorizar o setor, sem perder, é claro, a essência do turismo cearense. O estado do Ceará ele já é conhecido mundialmente pelas nossas praias, né, pela temperatura da nossa água. Mas o Ceará é muito mais do que realmente o litoral. Então a gente tem as nossas serras, nós temos os nossos sertões. E aí quando a gente fala de região, eu posso estar falando da região do Cariri, que é onde a gente tem realmente a presença da fé muito grande, o que faz com que realmente a gente tenha mais um tipo de nichos de turismo, assim como o turismo realmente da fé, da religião, unido ao de eventos que a gente tem na região do Cariri, assim como também com o esporte. Né? Então a gente tem realmente parapente, a gente tem grandes equipamentos no estado do Ceará para que de fato a gente possa estar fazendo essa promoção e essa inclusão de todo o turismo no estado do Ceará. Apesar dos bons números, do otimismo e das nossas belezas naturais, cautela nunca é demais. Segundo a presidência do Visit Ceará, é preciso encontrar uma solução na recente redução do número de voos para o Ceará. A gente sabe que para se chegar a um destino precisa da condição de se chegar lá. Então, assim, a gente teve uma certa redução no número de voos, né? A gente fala dos assentos disponíveis para o estado do Ceará e, logicamente, quanto mais esse retorno acontecer, mais rápido esse retorno acontecer, melhor para a gente, né? Mais a gente ganha. E, logicamente, sempre com o apoio do público, né? Nós privados e públicos juntos, aí ninguém segura. A Secretaria do Turismo do Estado lista o que tem sido feito para resolver o problema. A gente está diariamente focando para que de fato a gente tenha uma ampliação da malha aérea. Mas a gente não pode esquecer que realmente esse declínio da malha aérea não foi no estado do Ceará, mas foi realmente a Covid, um dos principais motivos que fez com que realmente toda a cadeia aérea tivesse realmente um problema financeiro. Então faz com que realmente a gente tenha novas estruturas e que a gente esteja realmente cada vez mais no fomento de novas linhas. Recebemos da Azul Linhas Aéreas, né, em parceria com a Azul Viagens, um incremento de mais de 70% comparado com 2022, para que de fato a gente possa cada vez mais, e isso aí é um empenho total do governo do estado do Ceará, no incremento da malha aérea, porque sabemos que através desse incremento que a gente consegue ter realmente o turista se locomovendo, tanto em nível internacional como nacional, como local. E será lançado no próximo dia 31 de agosto o livro Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o Mercado de Capitais. E sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com o autor, o advogado, professor e presidente do Instituto Nordeste de Direito Penal e Econômico, Bruno Queiroz. Bruno, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, que é tão
pouco conhecido ainda aqui no Brasil. Pois é, eu estou com um livro aqui já comigo, né? Esse livro fala um pouquinho sobre o crime de colarinho branco, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Exato. Fala um pouco para a gente sobre como é que você pensou essa obra. Exatamente. Esses crimes do colarinho são crimes praticados por pessoas economicamente mais abastadas, são crimes nos quais não há violência ou grave ameaça, mas são crimes que podem causar uma grande lesão à economia, né? Uma grande lesão ao sistema financeiro, ao mercado de capitais. Então, geralmente, quando um crime desses é praticado, você não tem uma vítima isolada, você tem uma grande quantidade de pessoas. Por exemplo, uma lesão ao sistema financeiro, que pode causar um prejuízo a milhares de poupadores, de pessoas que têm investimentos, que colocam todos os seus recursos em bancos, né? Ou pessoas que adquirem ações no mercado de capitais, né? Eu acho que esse caso das Americanas é um caso bem emblemático, né? Que milhares de pessoas sofreram enorme prejuízo por conta de uma manipulação contábil, né? Que causou todo esse problema aí no mercado de capitais. A gente acha que isso não vai impactar, né, o dia a dia das pessoas, pelo contrário, né, Bruno? Isso vai impactar diretamente, né? Pelo contrário. E existe uma grande complexidade nesses crimes, né? Porque a investigação deles exige um aparato especial, exige um conhecimento especial. Então, a polícia e o Ministério Público têm uma grande dificuldade de encontrar os autores, porque um crime praticado no âmbito de uma empresa tem um presidente, tem um conselho diretor, tem um corpo técnico, né? Tem um conselho fiscal. Então, para você identificar naquele organograma de quem foi que partiu a ordem para a prática desse crime, muitas vezes é muito difícil, porque tem uma sobreposição de funções e é muito difícil essa investigação. Então, o livro, ele discorre sobre esses crimes, né? Gestão fraudulenta, gestão temerária de instituição financeira, apropriação indébita financeira, né? Tem também os crimes no mercado de capitais, o insider trading, né? A manipulação contábil, né? O uso de informação privilegiada, né? Porque às vezes a pessoa faz parte do sistema e sabe se a ação vai aumentar de preço, se vai diminuir de preço, e ela faz uma movimentação poucos dias antes, se valendo de uma informação que o mercado não tem. Né? Isso. Tudo isso é passível de punição. Até eu lembro bem, né, você falando isso, eu lembro bem quando trabalha no jornalismo econômico, tem muito essa questão das empresas que têm ações na Bolsa, elas vão até determinada informação, né? Elas não podem passar além disso, por causa justamente das ações na Bolsa, né? Porque você não pode dar informação privilegiada, né? Então tem todo um contato, todo um cuidado que se deve ter, né? Exatamente, né? E a gente percebe também uma grande dificuldade aqui no Brasil de uma punição efetiva nesse tipo de criminalidade. Então, assim, eu acho que é preciso também ter algum tipo de avanço na legislação. Não estou falando só de aumento de penas, não, mas, assim, de um avanço nas investigações, né? De mecanismos que possam permitir uma investigação mais rápida, né? Porque muitas vezes esses crimes prescrevem, né? Muitas vezes não há uma punição efetiva para condutas que, no nosso entendimento, são gravíssimas. São condutas graves, né? Não, como eu disse, não é uma conduta que causa uma lesão só para uma pessoa. São centenas de milhares de pessoas que sofrem prejuízos e muitas vezes não tem uma repercussão em relação a isso. Me fala um pouquinho da obra, né? Vai ser lançamento agora dia 31, não é isso? Onde é que vai ser? É aberto? Quem que pode participar? Exatamente. O lançamento será no dia 31 de agosto, no Yacht Club, né? Eu coloquei um pouquinho mais cedo, às 17 horas, porque lá tem um belíssimo pôr do sol, então as pessoas podem ir adquirir o livro, tem esse belo pôr do sol, e o evento se estende, né? Eu vou estar lá para a noite de autógrafos e farei algumas considerações sobre o livro. Então estão todos e todas convidados e, evidentemente, nós ficaremos muito felizes com a presença daqueles que puderem comparecer. É uma obra para estudantes de direito, profissionais da área, ou para quem quer conhecer um pouco mais? Como é que ela se distingue? Eu acho que você resumiu tudo aí. Ela tem diversas possibilidades. Para estudantes de direito, uma obra para advogados que queiram atuar nessa área do direito penal econômico, para juízes, promotores e delegados, porque aí tem uma análise de tipicidade. Eu analisei todos os crimes dessas leis e fiz um histórico, né, sobre tudo, inclusive sobre a jurisprudência dos tribunais, né, dos tribunais regionais federais, já que são crimes federais, e do Superior Tribunal de Justiça, que são os tribunais que julgam esses crimes assim, mais casos, né? Para quem está assistindo, deixa teu convite para logo mais, né? Já está pertinho, daqui a dia 31 de agosto. Exatamente, né? Então quero convidar todos, né, que possam comparecer
no dia 31 de agosto, a partir das 17 horas no Yacht Clube, para conhecer a obra e ainda, de brinde, um belíssimo pôr do sol, porque o iate é belíssimo. Ok, Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso ao evento, à obra também. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.